e aos demais colegas da Codeplan, temos também colegas aqui da Casa Civil que estão aqui prestigiando essa divulgação. Eu queria, inicialmente, chamar aqui para a mesa o professor Aldo Paviani, né, para compor conosco aqui. Nós vamos estar divulgando aqui o estudo Evolução dos Movimentos Migratórios do Distrito Federal, que abrange o período desde 59, né, 59 a 2010, que foi elaborado pela Mirna, no âmbito do Núcleo de Estudos Populacionais, né, o NEP, e que compõe o Caderno de Demografia número 7. Né, já é o 7º estudo apresentado nessa série. Acho que a partir do 3º, a partir de 2011, né? Do número 3. E eu queria também chamar aqui para a mesa um representante, estamos aqui com 2 colegas da Casa Civil, o Ricardo Gomes e o Paulo Alexandre. Eu gostaria de chamar um dos 2 para estar aqui presente. Seu? Ricardo. O Ricardo Gomes aqui com... Não é o técnico do Vasco, não, né? Bom, estamos aguardando aqui a presença do Jussânio, né? O diretor aqui da Diretoria de Estudos e Pesquisa. Eu vou ter que, né, já iniciar me desculpando, que eu estava participando de uma reunião do Complan, que é uma reunião que está discutindo um aspecto do Estádio Nacional, né, a construção de um túnel interligando ali a área do Estádio Nacional com o Centro de Convenções e um outro acesso ao Parque da Cidade. Então, eu sou aqui o representante titular da Codeplan no Complan, que é o Conselho de Política dos Estudos Urbanos, e eu vou ter que retornar para lá. Então, eu vim aqui só fazer realmente a abertura, né? E, infelizmente, viu, Mirna, eu já me desculpei com ela anteriormente, não vou poder assistir, né, a apresentação da Mirna, muito embora eu já tenha lido todo o estudo dela, e também, né, talvez eu não assista a maior parte, pretendo chegar ainda a ponto de pegar o final do debate que normalmente é traçado aqui, né, nas nossas apresentações. Então, eu quero iniciar chamando a atenção para a importância desse trabalho. É um trabalho de profundidade, né, que vai analisar os fluxos migratórios desde o início da construção de Brasília. Aqui, Sânia. Desde o início da construção de Brasília e a partir da identificação da oscilação desses fluxos, né, inclusive, é um instrumento importante para entender o processo, né, de construção da nossa cidade do ponto de vista econômico. Né? A gente sabe que existe uma relação muito forte entre fluxo migratório e atratividade econômica, né? Que, em outras palavras, é a possibilidade de uma vida melhor para os trabalhadores, a população em geral. Então, as pessoas, a motivação principal, né, e isso a nossa pesquisa distrital por amostra de domicílio deixa isso muito claro, a motivação principal para a migração é o interesse econômico, principalmente a procura por trabalho. E a gente sabe que Brasília sempre teve um peso muito grande, né, sempre representou uma força de atração enorme, né, no nosso país, e um estudo dessa natureza ele é importante para que possamos fazer, né, essa apreciação desse processo, né, entender as motivações que levou milhares e milhares de pessoas a optarem, né, por migrar para o Distrito Federal e um segmento pequeno também, que a gente sabe que existe, né, que faz a opção contrária, estando aqui, né, opta por ir por uma outra unidade da federação. Eu queria destacar, né, eu não vou despender muito tempo, como já disse, eu vou ter que voltar lá para a reunião do Complan, mas eu queria destacar aqui 2 aspectos importantes. O pessoal que está com a tabelinha na mão, né, o livrinho, na página 81, a gente vê a evolução desse saldo migratório
segundo a unidade da Federação de Naturalidade, ou seja, né, a diferença entre os que chegaram, né, e os que são imigrantes e os que emigraram. E a gente vai observar que Brasília ela apresenta uma tendência, o DF, né, um crescimento constante desde 1960 até 2000, e a partir de 2000... Russo, senta aqui com a gente. E a partir de 2000, há uma queda. E quando a gente observa essa movimentação Estado por Estado, a gente vai perceber que essa queda ela deriva principalmente da movimentação no Centro-Oeste, em particular em Goiás, e da movimentação no Nordeste, né? Em Goiás, inclusive, né, em 80, tínhamos ainda um saldo migratório que era crescente, de 96 mil. Em 91, ele cai para 63, em 2000 cai para 11 mil, e em 2010 passa a ser negativo em 81 mil pessoas, ou seja, 81 mil, né, naturais do DF que já moravam em Goiás, a mais do que aqueles de goianos naturais de Goiás morando aqui. Isso é explicado pelo processo de metropolização de Brasília, que a gente tem falado muito. Ou seja, há um fluxo grande, né, e recentemente a Lucilene ela apresentou um estudo sobre esse fluxo migratório aqui envolvendo o Distrito Federal e nossa área metropolitana. Ou seja, são milhares e milhares de pessoas egressas do Distrito Federal que estão indo residir em Águas Lindas de Goiás, em Novo Gama, Valparaíso. Vocês vão observar que é a única unidade da Federação, Goiás, né, onde esse fluxo se torna negativo. E o movimento no Nordeste, porque as demais regiões, o Norte, o Sudeste, o Sul, eles continuam a apresentar um movimento positivo e crescente, né? O Sudeste é até interessante, porque entre 91 e 2000 teve uma queda, mas voltou a crescer. E essa queda, em particular, no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Eu reportaria, talvez, essa queda aí por questões aí, vinculadas ao perfil, né, da população migrante do Rio e São Paulo, que é um perfil que vem para cá, principalmente concurso público, e foi um período onde, né, nós tivemos aqui uma queda acentuada na contratação de novos concursados, né, o período aí da década de 90. Mas é um movimento muito pequeno. Os movimentos principais, né, são exatamente esse em Goiás, que está explicado pela metropolização, e o do Nordeste, né, que há uma queda, né, o movimento, obviamente, ainda é positivo, mas há uma queda, e isso, em alguns estados, ela é evidente, né, na Bahia, no Ceará, e não sei se... quer dizer, com certeza há estudos em relação às motivações dessa queda, teriam que ser pesquisado mais a miúde, mas eu reportaria principalmente aos programas de universalização, né, os programas de transferência de renda, a universalização da Previdência Rural e também Bolsa Família, né? É o período onde esses programas eles têm um efeito muito grande na população nordestina e levam a uma inibição do fluxo migratório, né, desses estados, em particular das regiões mais pobres desses estados, para o Distrito Federal. Isso fica evidente na taxa de crescimento do Distrito Federal, e não só do Distrito Federal, na taxa de crescimento dos municípios metropolitanos. Essa taxa era da ordem de 7% até, né, na década de 90, né, entre 91 e 2000, e ela despenca para pouco mais de 3%, ou seja, passa a ser o crescimento vegetativo e um fluxo migratório oriundo do Nordeste muito menor. Estou dizendo Nordeste porque o Nordeste é o alimentador desse fluxo migratório para Brasília, não é novidade para ninguém, né? A esmagadora maioria dos migrantes aqui tem origem nordestina. Então, eu destacaria esses dois elementos, né? A queda do fluxo migratório do Nordeste, em função dos programas de transferência de renda, e, né, essa reversão na situação de Goiás, ou seja, o único ano da federação que passa a ter um fluxo negativo em função do processo de metropolização, né? Vocês vão ver na página 78,
isso fica, né, mais claro. Emigrantes naturais do DF, segundo a unidade da Federação de Destino. Então, a gente vai ver, olha o peso de Goiás, né, ele é crescente. Hoje, ele já representa 60%, né, dos emigrantes oriundos do DF. Todas as regiões recebem, né, esse fluxo, né. Na maioria delas, o fluxo, né, é positivo para o DF, exceto Goiás, mas a gente vai ver que em Goiás, né, esse fluxo de imigrantes do DF para o estado vizinho cresceu muito, né, e se a gente for localizar, né, na verdade já foi feito esse estudo, né, pela Lucilene, a gente vai observar que não está indo para o estado de Goiás de uma forma pulverizada. Ele está concentrado, não está indo para Goiânia, não está indo para Anápolis, não está indo para o norte, para Uruaçu, nem para o sudoeste, para Rio Verde ou Jataí, né? Ele, fundamentalmente, está concentrado na nossa área metropolitana, né? Mas eu finalizo por aqui, eu vou, né, a gente faz aquele formato, né, de apresentação da Mirna e depois abrir aqui para os demais integrantes da mesa, né, fazer os comentários e abrir para, né, para a plateia, para os órgãos de imprensa e para a plateia, mas eu quero finalizar enfatizando isso. É um estudo da máxima importância para nós entendermos, né, esse processo de não só formação do Distrito Federal. Eu acho que a grande contribuição que ele também dá é entender, né, o processo, né, de metropolização em curso, né, que a gente tem aqui na nossa região, né, e dá margem, né, para que a gente possa, inclusive, né, Mirna, aprofundar, entender melhor né, essa troca, né, de fluxos com o estado de Goiás, em particular com a nossa área metropolitana, inclusive com uma discussão que a gente fez quando a Lucilene apresentou o estudo dela, que não se trata de uma migração motivada por um fator econômico, né? Eu lembro que o Jussânio até fazia essa observação, porque esses municípios eles têm uma economia incipiente, né, parcamente desenvolvida. Na verdade, a referência econômica deles continua a ser no Distrito Federal, o mercado de trabalho local, mas esses municípios eles são receptores desse fluxo migratório tão somente como cidades dormitórios, né? Eles não têm expectativa de desenvolver sua atividade econômica nesses municípios, mas, né, eles buscam esses municípios apenas como uma localidade, um local para dormir. Na verdade, é isso, né? Porque a atividade deles, em sua maioria, é desenvolvida aqui no próprio DF. Eu paro por aqui, né? Parabenizo a Mirna e o Núcleo de Estudo da População e já passo para ela, né, a palavra para fazer a apresentação. Vou pedir para o meu colega Oswaldo Russo me substituir aqui, porque eu tenho que voltar para a reunião do Complan, né? Foi uma convocação do governador e não dá para dizer, né? Eu já falei que ia dar uma fugidinha, mas voltava para lá correndo, né? Então, pediria que o Russo assumisse aqui e passa a palavra para a Mirna. Obrigado. Vamos apagar as luzes? Bom, Lucilene, esse é o título do trabalho. Como o Júlio já falou, como o Júlio já fez a referência, né? O volume 7 da... Vocês estão... Tá? Como ele já falou, é o volume 7 da publicação editorada do Núcleo de População. Pode continuar, só vou aumentar um pouquinho. E a proposta do trabalho é mostrar como aconteceram os movimentos migratórios para o DF a partir da década de 1950. Na verdade, uns 3 anos, pouco mais de 3 anos, que antecederam a década de 60. Né? Pode passar. Então, o que acontece? Na verdade, as obras de construção de Brasília tiveram início em 59, em 56, a partir do momento que o presidente Juscelino
assinou o decreto de criação de Brasília e, em outubro de 1959, a primeira leva de imigrantes que partiu de Araxá veio para... Eram 42 homens, com todo o arsenal, tratores, máquinas, todo o equipamento necessário para a construção do Palácio de Tábuas, o Catetinho, que seria a futura capital, seria a futura residência do presidente JK. E daí a proposta era de que o Catetinho fosse construído em 10 dias, como, na verdade, foi. Foi construído no mês de outubro e, no dia 10 de novembro, aconteceu a inauguração. Eu sou canhota, mas parece que está melhor aqui. Bom, os dados para a elaboração desse trabalho, a fonte são os dados dos censos demográficos e o censo experimental que aconteceu em 1959 em Brasília. As variáveis enfocadas são essas. As variáveis enfocadas são, de fato, referentes à população residente como um todo. Somente a que diz respeito à naturalidade é que faz referência aos migrantes, à naturalidade dos imigrantes para o DF. Bom, o trabalho foi dividido em capítulos por décadas e o saldo migratório veio à parte. Então, vamos lá. Pode passar. Já passou, né? Isso aí já falou. Bom, a época da construção, quando iniciou a construção de Brasília, existia aqui em torno de 6 mil pessoas, segundo o IBGE, que eram remanescentes, era a população remanescente dos municípios que cederam a área para a construção de Brasília, e essas pessoas residiam no núcleo urbano de Planaltina e em toda a área rural que existia à época. 69% da população residia há menos de um ano e, praticamente, todos os imigrantes que vinham para Brasília vinham procurar emprego na construção civil. Acho que está meio ruim para mim. Bom, essas são as pirâmides de 1959 e 1960. A gente percebe que praticamente não há diferença na estrutura, né? A de 59, a de 60 mostra já uma certa redução, com um pouquinho de uma redução mínima em relação a certas faixas de idade. Mas, como se vê, os homens são... O volume maior de imigrantes são homens e nas faixas de idade entre 20 e 24 anos. A população de mais de 60 anos contribuía com apenas 1,2% e nada mais eram do que aquelas pessoas que já moravam aqui. Então, porque migrar é uma vocação de jovens, né? Então, pouca gente vinha. As mulheres, praticamente, elas trabalhavam, eram absorvidas pelo setor terciário, mas em coisas mínimas, né? Em funções mínimas do setor terciário. Pode passar. Bom, aqui são os indicadores de 59 e 60, mostrando... eu esqueci de falar que, como os movimentos migratórios eram muito intensos a partir do início da construção, o IBGE fazia levantamentos contínuos de população. Então, teve, em outubro de 56, a população era em torno de 6 mil. Em março de 57, o IBGE fez um novo levantamento, que já contabilizou em torno de 12 mil pessoas. Em maio de 58, já foram 28 mil pessoas. Então, a população crescia, assim, a taxas elevadíssimas. E, em 1959, pelo censo experimental que foi realizado em maio de 1959, a população já era de 64 mil, e, pelo censo de 60, 140 mil. Essa taxa de crescimento foi em torno de 79,4% ao mês, ao longo desses 12 últimos meses. Embora o censo tenha sido realizado em maio de 59, essa taxa média aí é de 12 meses. Os homens eram maioria, como se vê, mas já em 60 havia uma tendência de uma redução pouca e aumento da participação das mulheres. Os imigrantes compunham praticamente a população do DF.
basicamente a população do DF. A questão da escolaridade. Como os empregos não tinham, não tinha tanta exigência para o preenchimento de empregos na área da construção civil, a escolaridade era um pouco incipiente. Então, a grande maioria da população tinha, com mais de 10 anos de idade, elas tinham ensino fundamental. Em 59, era 82% da população só tinha o ensino fundamental. Essa pergunta aí, esse dado que é utilizado com relação ao nível de escolaridade, é uma pergunta que foi feita somente para as pessoas que tinham acima de 10 anos e que já haviam concluído, até a data do censo, algum grau de escolaridade. Então, quem concluiu, quem fechou o fundamental, mas estava cursando o ensino médio, não aparecia aí. Só os com ensino completo, nível de escolaridade completo. A população menor de 15 anos era uma população que tinha uma participação bastante elevada, né? Mas correspondia a 1/3 da população. Vamos lá. A pirâmide de 1970, ela já mostra era uma época em que as taxas de fecundidade das mulheres era muito elevada, em torno de 6 filhos por mulher. A pirâmide já mostra aí um formato bem de pirâmide, né? Com a base larga, que era em função das elevadas taxas de fecundidade. Os menores de 15 anos continuavam com elevada participação e havia uma tendência, em função das migrações que ainda eram muito elevadas, o grupo de 15 a 59 anos era bastante avolumado. Então, a população com mais de 60 anos, ela aumentou, teve uma participação mínima, que eu não gravei, não, mas, enfim. E o que acontece? A década de 1970, enquanto em 1960, a população, com a inauguração de Brasília, começou a mudar um pouco o foco das migrações, porque, com a transferência dos órgãos públicos, a década de 60 foi uma época que marcou a transferência dos órgãos públicos para o Distrito Federal, e daí começou a aumentar a busca, a procura pelo setor terciário, começou a ampliar. Então, a década de 70 foi uma década em que houve uma fase de fortalecimento do setor terciário, né? Basicamente, era quando se completava a transferência dos órgãos públicos e aumento das mulheres. As mulheres já migravam bastante para o DF e já tinham uma participação daí, porque, olha, o formato da pirâmide já era bem regular. Então, a população já era de 537 mil, a participação de homens e mulheres já estava muito bem equilibrada, a taxa de crescimento já vinha sofrendo redução à medida que a migração ia se reduzindo, mas continuava sendo o foco. Brasília continuava crescendo em função das migrações e do crescimento vegetativo, porque as taxas de fecundidade eram muito elevadas, mas já em fase, porque da transição demográfica, já em fase de redução. Lucilene, qualquer coisa, esteja aqui atento. Bom, então, os imigrantes ainda eram uma grande parte da população, praticamente 78%. A maior participação ainda era dos imigrantes, ainda era dos grupos de 15 a 24. A população com fundamental completo já caiu um pouco, porque já tinha outro nível de escolaridade que já complementava, como era o caso de pessoas com 20 anos e mais, com nível superior, já representavam 7,3%. A população menor de 15 anos cresceu bastante nessa época, já era de 42,4%. Na época da década de 70, só um detalhe, a pirâmide etária mostrava um equilíbrio
quase perfeito, porque a razão de sexo. A razão de sexo era de 100 homens, 100,1 homens para cada 100 mulheres. Então, era praticamente, estava empatado. A situação ainda estava razoável. Vamos para 80. A pirâmide de 80 ainda mantinha o mesmo formato da de 70, porém, a gente já observa um estreitamento na base, em função da redução das taxas de fecundidade. A população continuava migrando para o DF e, portanto, havia os grupos de 15 a 59 tendiam a se avolumar, tanto em função das migrações, como em função da redução das taxas de fecundidade, e redução das taxas de mortalidade, que fazia com que essa população ultrapassasse, fosse subindo aí na pirâmide, né? E a população de 60 anos e mais ia aumentando. Mas até essa década, o índice de envelhecimento da população ainda era muito reduzido era muito baixo, em função da grande quantidade de jovens e pela a reduzida participação de pessoas de mais de 60 anos. Então, aí, nessa década de 80, as mulheres já passaram a ser maioria no DF, né? A razão de sexo também já diminuiu, já caiu, porque as mulheres eram maioria. As taxas de crescimento da população ela sofreu uma redução muito grande em relação a 1970, que foi de 14%, passou para 8,2%. Os imigrantes também já estavam se reduzindo a cada década que ia passando, né? O nível de escolaridade da população, em função da migração, que continuava cada vez mais intensa para o setor terciário, com as mulheres migrando cada vez mais, e com o nível de escolaridade as pessoas com 20 anos e mais, com nível superior completo, já era em torno de 13%. A população de menores de 15 anos já estava tendendo à redução. 1991, a gente observa bem que as taxas de fecundidade já eram muito baixas, havia uma redução, praticamente os primeiros grupos se mantinham na mesma proporção, até a faixa de 15 a 19 anos era praticamente a mesma proporção, a mesma participação relativa desses grupos etários, e o grupo que, em princípio, está no mercado de trabalho, a tendência era de se avolumar, de engrossar. A população da faixa de 15 a 59 anos tendia ao aumento. E a participação dos idosos também já estava bem mais elevada, mas eu não sei de memória. Bom, a taxa de crescimento da população já tinha caído bastante, né? Já era em torno de 2,8%. As mulheres, 52%. E o nível de escolaridade continuava subindo e havia uma tendência de redução na faixa do grupo de menores de 15 anos, em detrimento do grupo de 15 a 59, que tendia a aumentar, que é essa população ativa, né? População economicamente ativa, população em idade ativa, e em detrimento da população de idosos que já tinham uma participação mais elevada. Nesse período, o setor terciário continuava em alta e as migrações eram voltadas basicamente para o setor terciário, em função da década anterior, quando o setor secundário, a construção civil, sofreu uma redução, desaceleração. Estou nervosa, né? Vou beber água.
2000. 2000, a pirâmide já está começando a tomar um outro formato, né? Que a gente observa que a população acima de 60 anos ela já cresceu bastante, a população acima, as mulheres acima de 80 anos já são bastante superior aos homens nas mesmas faixas de idade. O estreitamento da pirâmide continua a reduzir e o que se observa bem é o aumento da população de 15 a 59 anos. 2000 foi uma época em que as migrações para o DF continuavam acontecendo em função da política vigente do governo de tentar reduzir o problema resolver o problema de habitação no DF, com a construção de casas populares, o que atraiu muita gente de outros estados da federação também. Então, as pessoas continuavam migrando e em todos os níveis, não só para ainda em busca dessa casa própria. A gente sabe, quem estava aqui, quem acompanhou, que foi muito intenso esse movimento em busca de casa própria aqui para o DF, de um lote, e já os concursos públicos já tinham aberto as portas, e, em função dos altos salários que são oferecidos na área federal, as migrações estavam crescendo, o perfil da população, o nível de escolaridade já era bem melhor, e as mulheres estavam também competindo igualmente com os homens. Bom, 2010. 2000, né? Está aí, 2000. Praticamente, em relação a 91, a taxa de crescimento da população, a participação de homens e mulheres, o índice de envelhecimento... o índice de envelhecimento aumentou. Em 91, era em torno de 11. 11, a população ainda se mostrava com uma estrutura etária jovem, mas, a partir de 2000, ela mostrava uma tendência de envelhecimento futuro dessa estrutura etária da população, em função do aumento da população acima de 60 anos e da redução dos jovens menores de 15 anos. As mulheres, tem que falar o seguinte, as mulheres sempre representaram, as mulheres em idade fértil, elas sempre representaram mais de 50% do universo feminino no DF. E, à medida que os anos vão passando, com o envelhecimento da população, a estrutura etária dessas mulheres, é claro, das mulheres em idade fértil, também tende a envelhecer. Os empregos no setor terciário, em 2000, já ocupavam 86%. Então, para a construção civil, restava menos, uma participação bem inferior. E, no caso do setor primário, o setor primário, no início, a proposta do setor primário no início da construção de Brasília é que o setor primário abastecesse o mercado do DF de hortifruti e granjeiros, o que não aconteceu, a gente observou. Tanto é que, à época, teve uma fase da imigração de japoneses, que vieram de São Paulo, provavelmente, de São Paulo, para ocupar as áreas da zoobotânica destinadas a essa produção de hortifruti e granjeiros. Então, pirâmide 2010 está aí, já não tem mais formato de pirâmide. Ela tem uma participação bastante elevada. A população de 60 anos e mais, hoje ela representa mais de 7%, quase 8% da população tem mais de 60 anos. O índice de envelhecimento já é em torno de 30 e poucos por cento, e a estrutura etária da população do DF é uma estrutura etária envelhecida, semelhante à de outros países, a de países desenvolvidos. E as mulheres, que são maioria,
mínima. Os migrantes hoje são inferiores aos naturais do DF, que representam quase 54% da população. A população do DF está está no ranking de população que mais recebe, né, o maior percentual de imigrantes ainda. O perfil do imigrante da década de 2010 é bastante diferenciado daquele de 1959, 1960, em função das mudanças de atividades ocorridas no DF e dos concursos públicos, dos empregos que estão sendo ofertados na área federal de concursos, né? Mas o que não significa dizer que a população, que outras pessoas com outro nível de escolaridade continuem vindo para o DF, que não quer dizer. A taxa de crescimento está aí em torno de 2,28%. Na idade acima de 80 anos, as mulheres representam 26,7%, a mais do que os homens. Então, a estrutura, a geração. Bom, Brasília, né, se a gente considerando que Brasília começou a ser construída em 1956, hoje ela tem geração de população com mais de 55 anos. Possivelmente tem netos, né? Provavelmente Brasília tem netos. A PIA de 2010 é de 84,8% da população total e se concentrava nas faixas de idade de 20 a 39 anos. Esse aqui é sobre o saldo migratório, né, segundo a UF de naturalidade, que aliás, não é UF, é região, segundo as regiões de naturalidade. A gente vê que o norte e o sul nunca foram muito atraídos, aqui mostrando 1960, né? O norte e o sul nunca se sentiram muito atraídos pela oferta de trabalho da construção civil do DF. O norte, porque, provavelmente, com a construção o governo, com a proposta de integrar a região norte ao restante do país, né, abriu para a construção de estradas e ajudou a fixar o homem lá nas suas terras. E o sul, porque provavelmente a população tinha um nível de escolaridade melhor, eles não se sentiram atraídos pela essa oferta de emprego. Nunca o sul e o norte se sentiram muito atraídos. Com o tempo, o pessoal do sul teve um aumento aí, né, com a mudança, eu acho que se atribui isso à mudança de governo. A presidência da República, com a eleição de gaúchos, e a Dilma, o Lula, que trouxe muita gente de outras partes do país, e aí teve o pessoal do Sul veio para Brasília, mas a participação, mesmo assim, é pequena. A questão que o Júlio se referiu aí, né? O Nordeste sempre veio muita gente, mas, como o Júlio fez a referência ali, em 2010 houve uma queda do saldo migratório em relação ao Nordeste e ao Centro-Oeste, particularmente para Goiás, como o Júlio já se referiu, né, em função de... viver em Brasília tem um custo muito elevado, e a tendência das pessoas, por volta da década de 90, quando foram criados novos municípios aqui na área metropolitana, na verdade, esses municípios começaram a existir a partir do surgimento de novos núcleos, a construção de novas habitações para absorver essa população que, embora continuasse trabalhando no DF, ia morar na área metropolitana, para não falar periferia, nem tudo, né, pessoal? E, então, eles continuam, como o professor observou, os laços deles continuam com Brasília. É possível que muita gente tenha voltado para Brasília, é possível que muita gente tenha desistido de trabalhar em Brasília, tenha se incorporado ao mercado de trabalho por lá, mas é isso aí. Vamos ver se...
Esses são os gráficos para ilustrar. Entradas, saídas e o saldo migratório nas diversas décadas. Próximo, Lucilene. Essa pirâmide aqui é a pirâmide da população só dos migrantes do DF. Ela fica assim é muita informação, porque mostra as diversas décadas, desde 60. Mas dá para ver bem a de 60, essa cor de rosa aqui, quando se observa quem era a população migrante, quais eram as faixas que migravam, e a azul, essa azul escura, é 2010, cujo formato da pirâmide já não é de pirâmide, e que já mostra, ela parece até um formato de um bombom, né? Ela tem um arredondado aí pelo meio e duas pontas. Uma participação relativa alta da população de mais de 60 e uma participação reduzida dos menores de 15, como eu já falei anteriormente, em detrimento da participação dos menores de 15, em detrimento dessa concentração aí no grupo do meio e da participação dos maiores de 60. Ainda tem? Essa aí é a composição de toda a população, né? Os naturais do DF são em azul. A gente vê lá, aqui em 1960, os dois contrastes. Os contrastes, em 1960, a população era totalmente, basicamente, de imigrantes. Em 2010, ela já ultrapassa mais da metade de imigrantes. A participação de estrangeiros é mínima, aumentou aqui um pouquinho. Então, essa é a evolução dessa população aí do DF. Indicadores básicos. Esses aí são alguns indicadores para mostrar como era o comportamento em 1960 e 2010. O quanto a população cresceu, como era a participação de homens e mulheres. Hoje, na época, era muito grande, né? Hoje as mulheres são maioria. A taxa de crescimento, essa taxa de crescimento aí é ao longo dos 50 anos, de 60 a 2010, em média, 6% ao ano. Os naturais do Distrito Federal, que eram somente 4,2%, hoje representam basicamente 54. Vocês desculpem, eu vi aquilo ali, tá? Não passou, não. 53,9 com 46,2 dá mais de 100. Talvez ninguém tenha visto, mas eu vi. Aí não dava mais tempo de corrigir. A razão de sexo, que em 1960 era de 164 homens para cada 100 mulheres, hoje é de 91. A participação da população também, de mais de 60 anos, aumentou bastante. E a participação das mulheres em idade fértil aumentou, não só porque a população cresceu, mas porque a população cresceu e envelheceu. Então, aqui é a participação dos grandes grupos. A gente vê, como já foi dito, repetido incansavelmente aí, que os grupos menores de 14 anos tenderam a diminuir, a de 15 a 59 a aumentar, a taxa de crescimento deles, como aconteceu, a razão de dependência total da população, a população em idade ativa, que em 60 era de 76%, hoje é de 84,8%, aumentou bastante também. E a ocupação, os empregos no setor secundário, a população ocupada hoje é de apenas 11,6%. Então, quem domina o mercado de empregos no DF hoje é o setor terciário. E, como já foi dito, o índice de envelhecimento da população é de 32,5%, o que significa dizer que, para cada 100 menores de 15 anos, existem 32,5 pessoas com mais de 60 anos.
É só, muito obrigada. Muito obrigada aos colegas que tiveram paciência de ler o trabalho. E eu quero agradecer especialmente ao professor Aldo Paviani pelo estímulo, pelo elogio que ele deu ao ler o trabalho e se referir ao trabalho como um belo trabalho e bem elaborado. Muito obrigada, professor.